Querido, você recebeu o marca-página? Recebeu? Se não recebeu, você vai receber, tá? O que é esse marca-página? Esse marca-página, ele trata da missão, da visão e dos valores da igreja. É tudo aquilo que a Igreja Batista dá fé, biblicamente quer ser, biblicamente quer fazer e biblicamente quer chegar. Nós, há uns 3 anos atrás, nós conversávamos com a liderança da igreja sobre o tipo de igreja que nós queríamos ser. E como o pastor Pedro falou, não é porque nós somos uma igreja evangélica que as pessoas olham para nós e acham que nós somos iguais a todas as demais igrejas evangélicas, não é? Nós não somos nem melhores e nem piores. Nós queremos ser uma igreja evangélica saudável. E como igreja evangélica saudável, então, nós temos uma missão. E a nossa missão, a principal missão da nossa igreja é proclamar o evangelho ao mundo, anunciando Jesus Cristo como Salvador e Senhor, a todos que, uma vez arrependidos e convertidos a Deus, serão conduzidos a uma vida de discipulado para que cresçam na fé e no conhecimento do Senhor. Então, aqui é a nossa missão, é o nosso ID, é cuidar um a um, é aquilo que a gente faz nos pequenos grupos, é aquilo que nós fazemos na escola bíblica dominical. Aqui não importa a sua cor, não importa a marca do seu carro, não importa a sua graduação, pós-graduação, pós-doutorado. Aqui não importa o sobrenome da sua família, aqui você tem que ser tratado como pessoa. Aqui você é valorizado como gente, não é? Então nós entendemos que Deus amou você de tal maneira, e se Deus amou você de tal maneira, nós também queremos amar você e proclamar isso ao mundo. A nossa visão é aquilo onde nós queremos chegar. Então nós visamos alcançar a sociedade, não é? Como a gente vai continuar ministrando nessa noite, como você pode ver na projeção, com o evangelho do reino de Deus. Acolher no amor fraternal todos aqueles que são recebidos na fé e cooperar para a edificação saudável do corpo de Cristo através do ensino da palavra de Deus. Então, essencialmente, a nossa igreja é uma igreja que preza pela Bíblia. São 8h05 agora, você vai ouvir pelo menos aí 50 minutos de pregação, porque a gente entende que levando o evangelho para a sociedade, não vamos mudar a sociedade, mas teremos pessoas sim que serão salvas como eu e você fomos salvos. Pessoas que tiveram um encontro pessoal com Cristo e foram transformados a partir disso. E aí, a partir disso, as pessoas vão sendo recebidas na comunhão, vão experimentando o amor de Deus na prática, vão experimentando o amor de Deus na relação, e aí elas também vão crescendo através do ensino da palavra de Deus. E os nossos valores, aquilo que a gente defende aqui dentro, os nossos valores, ele é contracultural, ele vai na contramão do mundo de alguma forma. Ou seja, nós valorizamos a fé em um Deus trino, um Deus que é Pai, Filho e Espírito, e a obediência à palavra de Deus. Ou seja, a nossa igreja preza pela santidade no dia a dia, ela preza pela família, ou seja, você ter uma família constituída, onde você apacenta o coração dos seus filhos, onde os filhos crescem em obediência aos seus pais, onde há um ambiente de amor, e preza também pela santidade no cotidiano. Por quê? Porque para nós, isso é valioso para nós, santidade não é aqui dentro, né, Samuel? Aqui é só uma parte dela, né? Santidade a gente leva para a empresa, santidade a gente leva para o colégio, para a universidade. Santidade o que é? É ser separado do mundo. No sentido o quê? No sentido moral, no sentido ético, no sentido espiritual, até no sentido de finalidade. Porque agora que eu entreguei minha vida a Cristo, o meu valor agora qual é? É servir ao reino de Deus e alcançar as pessoas. Tá? E aí, nós entendemos e defendemos com valor também a questão da comunhão. Questão da comunhão. Pode ver que aqui nós não temos panelinha. Tem panelinha aqui, sem ser a da cozinha? Não. Não, tem panelinha aqui, pastor? O grupo do pastor Pedro. O grupo do Júnior. Né? O grupo do Júnior fez um evento, eu vou naquele, não vou do Alex, não. Não, isso é coisa do mundão. O mundo é dividido entre pobres e ricos, negros e brancos, cultos e incultos, né? Terceiro mundo, primeiro mundo. Esse é o mundo. Mas nós somos um corpo, amém? Amém? Nós somos um corpo? Amém. Lembra daquele cântico? Eu preciso de você, você precisa de mim, nós... O quê? O fim. Então eu preciso de você. Eu sou o pastor da igreja, o pastor Pedro. Tem o pastor Léo, que está lá em São Paulo, na Igreja Batista da Fé lá. Mas precisamos uns dos outros. Não faz sentido dividir a igreja em classes sociais, né? Não faz sentido prestigiar
pessoas por questão de cutis, né? De cor, né? De erudição, de educação. Lutero já falava, né, que se você é um doutor e vai falar com uma lavadeira, a lavadeira não vai entender a linguagem do doutor. Então você fala a linguagem da lavadeira. Porque o doutor entende a linguagem da lavadeira, não é? Então a gente nivela aqui por baixo. Eu lembro quando o Mateuzinho foi dar aquele presente lá, né, do bombom, eu me ajoelhei para ficar do tamanho dele. Foi meio difícil, né, mas eu ajoelhei para ficar do tamanho do Mateuzinho. Por quê? Porque a gente tem que estar no nível de todo mundo. Não existe melhores e nem maiores. A gente defende isso aqui, comunhão. Amém, amados? Agora, atrás tem uma mensagem evangelística. Então nós temos vários marca-página desse. Você leva e dá para a pessoa que quer conhecer a igreja, ok? Dá para ela conhecer a igreja. Aqui tem uma mensagem para ela e aqui retrata o que a nossa igreja é. E aí, naturalmente, ela vai conhecer um pouco mais a igreja e eu sei que Deus vai nos abençoar. Deus abençoe o Gustavo, que está conosco, como já foi apresentado. Voltemos ao texto, por favor, de Mateus, capítulo de número 10. Nós não terminamos essa mensagem da outra feita e precisamos terminar. Mateus, capítulo de número 10, versículo 1. Pode levar essas filipetas, o irmão Fernando tem várias lá, pode levar. Não tem... Mas leve para evangelizar, né? Não leve para ficar marcando todos os seus livros da sua biblioteca. Marca a página da sua Bíblia, mas para evangelizar as pessoas também. Mateus 10, nós estamos falando sobre evangelização. Como vocês podem ver na nossa projeção aqui na parede, nós queremos trabalhar esse ano a questão do evangelho, ou seja, como eu devo viver como cristão, e na prática o evangelismo, como é que eu mostro para as pessoas como o evangelho funciona. O evangelho funciona, não funciona? Não funciona o evangelho? Nós estávamos falando no grupo lá em Araras, não é? Como o evangelho funciona. E uma das coisas que o evangelho faz é eliminar aquela possibilidade de ter um futuro abortado. Mas se você olhar para Rio Claro, o ano passado, 2016, foram 25 homicídios. A palavra homicídio quer dizer extermínio do homem. É homine excidis. É o extermínio do indivíduo por outro, né? É um homem matando um outro homem. O suicídio é o homem exterminando a si mesmo. Dos 26 homicídios que tivemos em Rio Claro ano passado, 24 estavam relacionados ao tráfico de drogas. Sem contar os latrocínios. Sem contar os suicídios. Então nós estamos vivendo uma sociedade, isso em Rio Claro, que é 200 e poucas mil pessoas. Se nós olharmos para o contexto geral, 2015, nós tivemos mais de 600 divórcios em Rio Claro. Aí você vai imaginar, em lares esfacelados, filhos tendo que sofrer a decisão dos pais. Então, é guarda conjunta, não é guarda conjunta, é disputa de bens. É uma coisa assim maluca. A nossa sociedade, ela está assim em convulsão. E aí, se você não crê que a única possibilidade de mudança do ser, além dessas ciências que a gente tem, né? Se você não acreditar que a possibilidade de mudança radical do ser está no Evangelho, eu não sei onde estaria, entendeu? Entendeu? Alcoólatras anônimos funciona. Os narcóticos anônimos também funcionam. A casa de recuperação também funciona. As pesquisas dos sociólogos, as intervenções dos psiquiatras, dos psicólogos, tudo isso funciona. Tudo isso é ciência, deve ser utilizado. Mas, de fato, o que transforma um suicídio em potencial, um homicídio em potencial, o que transforma um marido que não valoriza a esposa, um pai que não valoriza o filho, etc, etc, o Evangelho. Amém? O Evangelho. Ele funciona, porque funcionou em mim, funcionou em você, então é a resposta que a gente tem para essa sociedade. Mateus, então, vai nos ensinar, Cristo vai nos ensinar acerca de duas coisas. Na semana passada eu falei como a gente olha para Rio Claro, semana retrasada, semana passada quem pregou foi o Pedro. Mas Jesus nos ensina, além dessa maneira de olharmos para a sociedade, ensina como irmos à sociedade, como mostrarmos ao mundo essa potencialidade do Evangelho. Capítulo 10 de Mateus, versículo 1 a seguir.
Tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre os espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidade. Ora, o nome dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, cobrador de impostos, não é? Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o Zelote. Zelote era aquela ala da esquerda que não aceitava o Império Romano dominando, então eles matavam soldados romanos, e aí Jesus tem alguém que foi desse grupo. E Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Versículo 5. A esses 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: tomai rumo aos gentios, não tomeis rumos aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. À medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expeli os demônios. De graça recebestes, de graças dai. Não vos proveis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandália, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou povoado que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. Visto que não sois vós o que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão, e serão odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel, até que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e o seu servo como a seu senhor. Se chamaram Belzebu é o príncipe dos demônios, ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto em quem não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o em plena luz, e o que vos diz ao ouvido, proclamai aos eirados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Então, para quem pensa que morreu, acabou, aqui está uma referência de eternidade, de vida após a morte. Não se vendem 2 pardais por um asse, é uma moeda. E nenhum deles cai em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que estás nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que estás nos céus. Não penseis que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a sua filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim,
não é digno de mim. E quem não tomar a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la-á. Quem vos recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo nenhum, ou de modo algum, perderá o seu galardão. Queridos, nós não podemos ficar passivos, sermos uma igreja quieta, diante do grande desafio que a gente tem em nossa sociedade, diante do desafio que a gente tem em nossa família. Nós não podemos ficar um tanto quanto sossegados à medida que você percebe, perambula por aí e vê vidas sendo destruídas. E quando eu disse acerca dos homicídios, talvez você diga, pastor, mas eles colheram o que eles plantaram. Mas eu queria que você pensasse além disso. Onde é que eles passarão a eternidade? Aonde é que aquelas pessoas que cometeram suicídio o ano passado passarão a eternidade? Pense aonde o seu pai vai passar a eternidade, sua mãe vai passar a eternidade. Pense aonde os seus amigos de colégio, de universidade irão passar a eternidade. Querido, nós vivemos nessa tensão da eternidade a todo tempo. Todos nós estamos aqui agora, depois não podemos mais estar. Né? Todos nós estamos aqui agora ouvindo a palavra do Senhor. Talvez amanhã ouçamos a notícia de que alguém partiu para a eternidade para estar com Cristo. É importante nós entendermos que estamos jogando com a eternidade em todos os momentos. Mas com a eternidade não se brinca. Todos nós estamos vivendo por um fio, no fio da navalha. E aí eu pergunto a você, será que pessoas com quem você se relacionou ontem, você tem certeza que as verá amanhã? Então nós precisamos como igreja assumir a responsabilidade pelo mundo. E aí nós aprendemos que, em primeiro lugar, você precisa entender, o chamado não é feito para um grupo exclusivo da igreja. O chamado é feito para a igreja. A palavra igreja, ela tem um sentido, no português, um tanto quanto inexpressivo. Parece ser alguma coisa como associação, parece ser alguma coisa como grupo. Mas a palavra, aos ouvidos daqueles que a ouviram nos dias de Jesus, nos dias apostólicos, tem um sentido de chamado para fora das estruturas mundanas, para fora da maneira mundana de ser, da maneira mundana de viver. E aí esse grupo que está saindo do mundo é chamado de igreja. Mas esse chamado para sair do mundo não é um chamado para se ausentar do mundo. Há um teólogo famoso, falecido, chamado Dietrich Bonhoeffer, que a igreja precisa viver um santo mundanismo. E qual é o santo mundanismo? Uma vez que você saiu da sua maneira de viver, você não pode se isolar do mundo. Você precisa ir ao mundo agora como alguém transformado. Você precisa participar das coisas mundanas, ou seja, trabalho, lazer, reuniões familiares, reuniões de associação, seja lá qual for as atividades mundanas, está lá agora como sal da terra e luz do mundo. É muito fácil, queridos, nós nos omitirmos e darmos de ombro, olharmos para o mundo passivamente e se esquecer que é missão da igreja ir ao mundo com uma proposta radical de mudança. E qual é essa proposta radical de mudança? Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu e você éramos os principais. A segunda coisa que tem que ficar clara é que o chamado é individual, e eu parei aqui na semana retrasada. O chamado é individual. Todos nós não podemos esperar que a igreja se mobilize, não podemos esperar que o pastor Luzivan, que está lá no Piauí, e nós contribuímos com uma oferta para ajudar o trabalho lá no Piauí, somente ele faça a obra. Nós temos que ter aquela ação que os 4 leprosos tiveram nos dias de Eliseu. Os 4 leprosos estavam abastados, os 4 leprosos tinham comida, os 4 leprosos tinham roupa, os 4 leprosos tinham tesouro. Mas eles disseram assim, não é bem o que fazemos, é tempo de boas novas. Se nós nos calarmos, o que será? Então, queridos, Deus tem dado a você saúde, Deus tem dado a você disposição física, disposição mental, Deus tem dado a você irmãos e irmãs,
Deus tem dado a você um ministério pastoral, Deus tem dado a você uma igreja saudável, Deus tem te dado emprego, Deus tem te dado tudo o que você precisa para ir ao mundo e assumir a responsabilidade de que você foi colocado em Rio Claro como uma atalaia. O livro do profeta Ezequiel diz que quando o atalaia vê o sinal e ele não falar às pessoas, eu certamente punirei ao ímpio por causa da sua transgressão, mas o sangue eu requererei da mão do atalaia. Pessoas passam por nós diariamente. Nós falamos com essas pessoas sobre tudo, mas não assumimos a nossa missão pessoal. Nós falamos assim, não, isso é do Ministério de Missões. Não, isso daqui é do grupo de jovens que estão organizados para isso. Não, isso aqui compete ao pastor Elias, porque ele é assalariado da igreja. Não, isso aqui compete a Beltrano e a Ciclano. Mas deixa eu dizer a você, se as pessoas que falaram do evangelho para você tivessem o mesmo tipo de pensamento que você tem, você seria alcançado? Certamente não. Certamente não. Jesus disse aos discípulos que eles deveriam ir, mas cada um foi chamado para assumir a sua responsabilidade na tarefa. As empresas têm aquela meta, não é? Você passa em frente às empresas e está assim, estamos há 125 dias sem acidente, não é? Estamos há 365 dias sem acidente. Eu pergunto a você, há quantos dias você está sem falar de Jesus para uma pessoa? Há quantos dias você está sem entrar na contramão desse processo da pessoa morrer e ir para o inferno sem Cristo? Eu recebi agora, essa semana, um amigo meu, que foi a primeira pessoa que eu ganhei para Cristo. Ele me achou pelo Facebook, e aí ele falou assim, eu vou te visitar, e veio mesmo visitar. Está de férias, veio visitar. E aí ele falou para mim, eu falei, mas foi você que me levou para a igreja? Ele falou, não, você que me levou para a igreja. Aí ele começou a contar. Você se lembra que nós brigamos de porrada, de pancada, e foi falando, né? Eu falei, não me lembro, né? Porque quem bate, diz o ditado, quem apanha não esquece, né? Eu esqueci. Aí ele falou, eu falei, não lembro, não, você se lembra que isso foi na semana, e no sábado você foi na minha casa? Aí eu falei, mais ou menos. Falei, então, naquele dia você me levou para a igreja, era aniversário do Ministério de Louvor da igreja, eles cantaram um hino, eu comecei a chorar e naquele dia eu aceitei Jesus. Agora imagina, você, se eu não houvesse entrado na contramão da vida do meu amigo, talvez ele não estaria se reportando a mim por uma coisa que aconteceu há mais de 20 anos atrás. Então é importante a gente entender, Cristo te chamou, não para ficar assentado no banco da igreja, não para ficar passivo como um colosso. Cristo te chamou para pregar o evangelho. Agora, como fazemos isso? Então ele dá as instruções, vamos para as instruções a partir do versículo de número 5. Primeiro lugar, querido, versículo de número 5 e versículo de número 6 nos ensina que a gente não pode perder tempo. Nós temos que alcançar pessoas que se sintam perdidas. Nós temos que ter esse sentimento de urgência. Você não vai conseguir evangelizar uma pessoa que não se sente perdida. Jesus falou, vá às ovelhas perdidas. Às vezes você fica falando de Cristo para as pessoas, você lança a semente, e aí a pessoa fica zombando. A pessoa acha que vai viver eternamente. Ou a pessoa acha que ela é uma composição apenas de puro átomo, e na morte dela os átomos se desintegram, e ela vira simplesmente história. Quando na verdade a pessoa se esquece que além daquilo que ela é como ser, aquilo que ela é como ente, aquilo que ela é como pessoa, ela também foi construída à imagem e semelhança de Deus. Ela tem dentro de si a imortalidade. Por isso Jesus disse isso, louco, se essa noite te pedir a tua alma, o que você tem, para quem será? As pessoas fazem projetos para tudo, e elas fazem planos para tudo, e ela não faz plano para a eternidade, porque ela não se sente perdida. Mas quando você lança a semente do evangelho para alguém que se sente perdido, eu tenho a certeza, ela pode não se converter com a semente que você lançou do evangelho no coração dela, mas alguém virá após você e vai regar, e outro virá após você e vai adubar, e aquela semente, se achar um coração, um terreno bom, vai produzir fruto para a vida eterna. Primeira coisa, evangelize pessoas que você entende que se sentem perdidas. Nós estamos falando aqui sobre seita, semana que vem vamos falar sobre espiritismo. Uma coisa que eu conheço porque eu vivi. Então a pessoa acha que pelo fato dela praticar boas obras, aquilo vai dar a ela uma possibilidade de sair dessa terra de expiação. Então ela acha que ela pode ser salva pelo fazer.
quando na verdade ela precisa se humilhar diante da cruz de Cristo e entender que ela está perdida. Amém? Então, evangelize as pessoas. E à medida que você entender que ela está perdida, insista com ela. Agora, se você entender que ela não se sente perdida, ore por ela. Muito pode em sua eficácia a oração feita por um justo. Segunda estratégia que Jesus nos ensina no versículo de número 7, é que aquilo que eu falo está ligado não a mim. Eu não conto a minha experiência. Jesus diz que a minha experiência ela pode servir para edificar a fé das pessoas, para consolar as pessoas, mas para salvar é somente a mensagem do reino. Somente o evangelho do reino. E o que é o evangelho do reino? O evangelho do reino é isso. Deus criou o homem caiu, por causa da queda o homem está condenado, por causa da eternidade e o amor de Deus visando a eternidade do homem, Deus criou o homem para si, Deus envia Jesus para substituir o homem na condenação eterna, Cristo morre no lugar desse indivíduo, desse homem, dessa mulher. Esse indivíduo olha para a cruz e se arrepende dos seus pecados, depositando fé no perdão de Deus, e aí sim, então, todos os seus pecados estão condenados. Aí a pessoa que não tem Cristo, ele diz assim, não, mas eu já fiz coisas perversas e terríveis. A minha vida é indigna de ir para o céu. E mesmo no inferno seria um lugar que nem o diabo iria me querer. Aí você vai dizer para ele, você não conhece o evangelho. Porque o evangelho diz que Deus amou você quando você era inimigo dele. O evangelho diz que Deus amou você apesar de você. O evangelho diz que Deus amou a mim e a você apesar daquilo que nós éramos. E a única condição de Deus me amar e Deus te amar é Cristo Jesus. Cristo Jesus. Queridos, os sociólogos estão preocupados com as estatísticas. Nós temos que estar preocupados com a mensagem do Evangelho. Com a mensagem do Evangelho. Terceira prática nessa instrução de Jesus, a partir do versículo de número 8, no versículo de número 8, é que nós precisamos ir até as pessoas, você precisa ir até as pessoas, mas revestido de autoridade. Você precisa ir até as pessoas revestidos de poder. Por quê? Porque de alguma maneira, em sua sabedoria, na sua experiência, no seu conhecimento de vida, aquela sabedoria do cotidiano é ineficaz. É por isso que lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 8, Cristo falou para que os discípulos esperassem pela promessa. Mas a promessa já se cumpriu há mais de 2000 anos. O Espírito Santo foi dado a mim, o Espírito Santo foi dado a você. Aquela moça, quando veio falar de Cristo para mim, eu era metaleiro, né, aquela coisa toda, gostava de punk rock, aquela bagunça toda. Já expliquei isso milhares de vezes. Até o Fernando, né? O Fernando estava relembrando, né? Nós ligávamos no gravador e ficávamos dançando lá na sala, né? Os doidos, né? Um monte de doido dançando na sala. Aí a Cristiane veio falar de Jesus para mim. Primeira coisa que a Cristiane veio falar, olha Elias, eu sei que você recebe uns espíritos malignos, e eu queria falar para você que Jesus Cristo pode... Eu falei, opa, para, não quero saber de Jesus não, sai daqui, quero saber de Jesus. Se ela não tivesse poder e autoridade, ela ia falar, o pastor da minha igreja mandou evangelizar, minha primeira tentativa, aquele endemoniado gadareno, falou que... Querido, mas quando você tem poder e autoridade, você ama a pessoa. Quando você tem poder e autoridade, você olha para ela com compaixão. Quando você tem poder e autoridade, você olha para a pessoa com insistência. A pessoa fala, mas por que você insiste tanto comigo assim? Porque eu sei que Deus vai transformar a sua vida em alguma coisa inédita, maravilhosa, muito mais, um futuro muito mais promissor do que aquele que você planejou para você mesmo. Você precisa entender isso. Nós falamos do Evangelho porque o mesmo poder do Evangelho que nos alcançou, esse mesmo poder do Evangelho é poderoso para alcançar qualquer pessoa. Eu não sei com quem eu estava conversando essa semana. Com o primo da irmã Regiane. Primo. Eu falei, não, ando aqui com um cervezão, cabeça tranquila. Tranquilo. Mas por quê? Porque eu olho para as pessoas, eu não vejo a pessoa como ela é, entendeu? Eu preciso amar as pessoas. Mais do que línguas estranhas, mais do que profecia, eu preciso amar as pessoas. Eu não vou evangelizar se eu não tiver esse poder de amar, entendeu? Eu não vou evangelizar se não tiver autoridade do Espírito Santo na minha vida.
A autoridade não é minha, a autoridade foi dada por Cristo, a autoridade delegada. Você tem que olhar para as pessoas e evangelizá-las, porque você sabe que você tem poder e autoridade. Quarto lugar, versículo 9 e versículo 19, às vezes a gente tem uma dependência de circunstâncias favoráveis, né? Eu não tenho dinheiro, não dá para evangelizar. Eu não sei o que vou falar. Não é assim? Mas pastor, se eu ver um maçom, o que eu falo? Pastor, se eu ver um adepto de qualquer religião, sei lá, como é que eu falo? Pastor, eu não tenho dinheiro para ir até determinado lugar, então por isso que eu não vou. Pastor, eu não tenho carro, por isso que eu não visito. Não é assim? Aliás, essa é até a mentalidade interiorana. A mentalidade interiorana é a mentalidade dos espaços curtos. Se alguém diz assim, olha, tem um trabalho lá em São Carlos, está abrindo uma empresa lá em São Carlos. São Carlos é muito longe. Minha irmã gasta 2h30 para trabalhar lá em São Paulo. 2h30 para ir, 2h30 para voltar, com risco de perder o sapato dentro do trem ou do metrô. E aqui não, né? A gente pega a bicicleta para vir aqui na Whirlpool trabalhar. Nossa, trabalhando longe demais. Não é assim? Tô suado. Então a gente se limita. A gente não consegue viver coisas maravilhosas porque a gente se limita. Se a Igreja Batista da Fé tivesse limitada, a gente não tinha ido para São Paulo. Se a Igreja Batista da Fé tivesse limitada, a gente não tinha ido para Araras. Se a Igreja Batista da Fé não tivesse limitada, a gente não teria uma escola de informática aqui. Reforço escolar. Não estaria ajudando o Luzivan lá no Piauí. Você precisa depender da evangelização de Deus. Mais interessado do que eu, mais interessado do que a instituição Igreja Batista da Fé, mais interessado do que a Convenção Batista, Assembleia de Deus, Presbiteriana, seja lá quem for, é Deus que está interessado em salvar as almas. Você só precisa dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. E aí você vai ver que Deus vai usar a sua vida para fazer coisas extraordinárias. Jesus falou, não se preocupe com o que comer, não se preocupe com o que vestir, não se preocupe com o que for falar. Deus vai suprir cada uma das suas necessidades. Amados, Deus é o melhor patrão. Ele não fica devendo nada para ninguém. Invista a sua vida no reino de Deus. Hoje eu estava até falando com o João Vitor. Falei, João Vitor, se você quiser ser pastor, meu filho, apoie. Você pode ser engenheiro, pode ser qualquer coisa. Mas se você quiser ir para o ministério pastoral, amém. Se um jovem quiser ser mecânico, se quiser ser pedreiro, seja lá o que for que você quiser ser. Mas se você quiser gastar a sua vida, gaste ela servindo ao reino de Deus. Quarta ação. Isso aqui é importante quando a gente aborda uma pessoa. No versículo de número 12 até o versículo de número 15. Porque quando você vai falar com as pessoas, e Jesus deixa claro isso, quando você chega, você tem que ter um semblante de paz. A sua fala tem que comunicar paz. A pessoa chega na segunda-feira lá na empresa, no horário do almoço, senta todo mundo lá na bancada, não sei se é assim, na minha época era assim, tem aquela bancada, o bandejão, né, todo mundo no bandejão, cheiro de zoião frito, aquela coisa assim, tá lá todo mundo. Aí o cara fala assim, meu casamento tá uma desgraça. Meu filho tá no crack, tá consumindo crack, o menino tá só o pó. Aí outra diz assim, o meu marido tá me traindo com outra mulher. E o embaixador da paz tá lá, né? Quietinho. Não vou abrir a boca, porque se eu abrir a minha boca, vão zombar de mim. Mas deixa eu falar a você uma coisa. Você pode errar por comissão, por falar demais. Mas pior é pecar por omissão, não falar absolutamente nada. Você entendeu? Você pode errar querendo evangelizar a pessoa no horário do trabalho, que não deve fazer isso, não deve fazer isso, não deve fazer isso. Mas você peca mais ainda, vendo a pessoa indo para o precipício, como o livro de Provérbios que diz, livra aqueles que estão destinados à matança, se o puderes. E aí você que chega no lugar, você precisa abrir a sua boca e falar para a pessoa a palavra de paz. Uma palavra de 3 letras, mas que muda radicalmente a essência de qualquer pessoa. Eu e a pastora estávamos essa semana aconselhando uma pessoa. A pessoa falou assim para nós, olha, isso foi melhor do que 10 terapias. E a única coisa que nós falamos para a pessoa foi justamente a mensagem de paz.
Porque não há em mim e em você nenhuma outra mensagem. A nossa mensagem é que nós éramos inimigos de Deus, estávamos debaixo da ira de Deus, condenados ao inferno, mas os nossos pés são pés de embaixadores da paz. Quando você chega num lugar, você tem que semear a paz. Faz lembrar São Francisco de Assis. Ao invés de guerra, que eu seja um instrumento da paz. Nós somos embaixadores da paz. A nossa mensagem é uma mensagem de reconciliação. Então Jesus diz que aonde você chegar, quando você chegar, no lugar que você chegar, chegue semeando a paz na alma da pessoa. Talvez você esteja pensando assim, pastor, eu vim aqui, eu queria que o senhor falasse dos meus problemas, me revelasse. Então eu estou revelando a você. Deus te colocou num lugar estratégico, na universidade, no colégio, para semear a paz. Quão formosos são sobre os montes os pés daqueles que anunciam a paz. Em sexto lugar, do versículo 16 até o versículo de número 30, você que entende que a missão da igreja é evangelho e evangelismo, por causa de Mateus 28, e até você que está vindo à igreja, como o Gustavo está vindo à igreja, hoje o evangelho não é mais um evangelho caro, né? É um evangelho barato, né? A pessoa acha que através de fórmulas mágicas os pastores têm solução para tudo. Mas se há algo que existe no evangelho, é resistência. O versículo 16 ao versículo 30 diz que a gente tem que prestar atenção, porque quando você decide fazer a obra de Deus, você vai encontrar resistência. E aqui a resistência desses versículos, ela é ampla. Você vai encontrar resistência diante da pessoa que você vai evangelizar. Você vai encontrar resistência no meio familiar. Você vai encontrar resistência até mesmo, às vezes, da institucionalização da denominação. Que diz que não é o dia, não é o horário, não é para o grupo, não é para você. Você não foi ungido, você não foi consagrado, aquela coisa. Quando, na verdade, a nossa ação deve ser baseada nessas duas características que Jesus deu. Nós temos que ser prudentes e nós temos que ser simples. Porque quando você está evangelizando alguém, você percebe que alguém está se levantando contra você e não quer ouvir o evangelho, você não vai ficar lançando as suas pérolas simplesmente por lançar. Você tem que entender que o diabo não quer que as pessoas se libertem. Você acha que para o diabo, você vai ver lá em Efésios capítulo 2, o diabo aprisiona todo esse mundão. O mundo jaz no maligno. Na minha época, essa questão do tráfico, por exemplo, era uma coisa assim, eu tenho na minha família gente que foi do tempo do Carandiru. São Paulo, já não existe mais o Carandiru. Eu tenho primos que passaram temporada lá. Então, mas era uma época assim, reservadíssima, né? Uma coisa assim. Hoje não. Você tropeça em pinos na rua. Aí, você acha que para o diabo libertar alguém que está escravizado do pecado vai sem ser resistência? Você precisa ser simples como uma pomba, mas prudente como uma serpente. Você vai evangelizar um lugar onde você percebe que é hostil? Vamos evangelizar na praça à noite, distribuir sopão como houve no ano passado? A gente tem que ser prudente. Tem que saber como falar, quando falar, com quem falar, se vai sozinho, se vai acompanhado. Tem que saber o quanto falou. Porque, amados, infelizmente, a gente acha assim que as pessoas vão ser salvas, a gente simplesmente dando um folheto para ela. Às vezes ela vai amassar o folheto e fala assim, eu não quero saber de Cristo. Por quê? Porque ela está com o coração endurecido. Mas saiba, você está cumprindo com a sua missão de levar o evangelho às pessoas. Mesmo com resistência. Mesmo com resistência. Quando eu era do espiritismo, eu faltava nas aulas para ir nas sessões. E meu pai ficava louco da vida com isso. Louco da vida com isso. Porém, quando eu entreguei minha vida a Cristo, meu pai, que não era cristão, na ocasião, não gostava de crente, não gostava de pastor. Pastor para ele é tudo ladrão. Eu tenho histórias terríveis de meu pai com a instituição.
Mas quando entreguei minha vida a Cristo, meu pai falou, olha, eu não vou ser crente, mas uma coisa eu vou te falar, você fez a melhor escolha para a sua vida. Então o ímpio sabe que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Pode ser que eles rejeitam, mas há em você autoridade e poder para combater contra todas as hostes do mal que resistirem à pregação do evangelho. Não tema, fale, né? Deus falou para Paulo, Paulo, não temas, fale, porque há muito povo em Rio Claro para ser salvo. Em sétimo lugar, estamos terminando, versículo 31 a 33. Deus não quer da igreja para esse ano, essa é a minha primeira mensagem do ano, na verdade, né? Deus não quer da nossa igreja para esse ano excelentes crentes. Eu li a Bíblia o ano todo. Não faltei em nenhum culto. Posso até citar o Salmo 119 de cor. PG estou em todos. Não é isso. Quando Jesus dá a instrução, o que Jesus deixa claro no versículo 31 e 33, não é o fato de sermos ativos, é o fato de sermos fiéis. Jesus diz assim, olha, quem me confessar diante dos homens, aliás, quem não me confessar diante dos homens, eu também não o confessarei diante de meu Pai e dos anjos que estão no céu. Uma coisa é ser tímido. Pasme vocês, mas o pastor é uma pessoa tímida. Eu sou tímido. Minha esposa, né? Às vezes a gente fala, tem que comprar camisa. Por exemplo, para comprar essa camisa, né? Exemplo nítido dessa camisa. Nossa, coitada da vendedora, né? Mas quando se trata do evangelho, timidez de caráter não tem lugar. Quando se fala da evangelização, aliás, aquela covardia, mas se eu falar vão zombar de mim, mas se eu falar vão me rejeitar, mas se eu falar vão se opor, isso não cabe. O que você precisa ser é fiel. Diga para a pessoa aquilo que o evangelho fez na sua vida. Diga para a pessoa com coragem, seja fiel. Seja fiel para que naquele grande dia o seu nome soe na eternidade como alguém que foi chamado como servo bom e fiel. Não permita, querido, se acovardar na sua existência. Uma existência assim efêmera, talvez de 70 anos, coisa pouca, não é? Sem ter tido a possibilidade de ter sido fiel na evangelização. Não coloque nos 365 dias da sua vida aquele dizer 365 dias sem ter sido fiel. Eu não estou dizendo para você abandonar o seu emprego, como eu fiz. Eu não estou dizendo para você abandonar tudo, pegar uma mochila e ir lá para Guiné-Bissau, para ir lá para Tanzânia, para ir lá para o Burundi, para ir lá para Dubai. Aí tem gente que quer ir, né? Falou em Dubai. Não, eu estou falando para você ser fiel no lugar onde Deus te colocou. Amém? Confesse Cristo no lugar que Deus te... e outra, hein? Nem precisa ir com uma camiseta. 100% crente. Mostre primeiro com o seu comportamento. Como o evangelho mudou radicalmente você. E aí fale com as suas palavras como a pessoa pode alcançar paz em Cristo Jesus. Talvez você esteja pensando assim, pastor, isso é uma palestra? Não, não é palestra. É o primeiro manual de evangelismo que a gente tem na Bíblia. Em último lugar, versículo 40, isso aqui é um conforto para você. Isso aqui é um conforto para mim. Porque você vai perceber que do versículo 34 até o 40, Jesus vai falar assim, olha. Jesus vai falar assim, vai haver divisão por minha causa. Vai haver divisão por minha causa. Eu tenho um amigo que ele recebeu a Cristo, a primeira coisa que a família dele fez, ele morava com os irmãos dele, a primeira coisa que os irmãos dele fez foi pôr ele para fora de casa. Você aceitou Cristo? Então, chispa. Sempre há isso, né? Sempre aquela zombaria, né? Agora é crentinho. Irmãozinho, se esconde atrás da Bíblia agora. Aprontou, agora é crente. Né? Tá lá deixando o pastor rico. Irmãos, o pastor... Cadê eu estou vendo o Bazan, tá aí? Tá lá atrás, Bazan? O Bazan está fazendo o site da igreja. Por site, em 2009, por site,
a gente ganhava em média uns R$2.000. Assim. O pastor tem profissão. O pastor não está aqui porque ele precisa de dinheiro. O pastor está aqui por uma questão de chamado. Não é nem uma questão de profissão, é questão de vocação. Aí talvez você esteja dizendo assim, mas eu não sou pastor, eu não preciso evangelizar. Eu volto a dizer, se a pessoa que te evangelizou tivesse a mesma atitude, você não estaria aqui. Você entendeu? Então vai haver oposição por causa da sua decisão por Cristo. Mas o texto, principalmente no versículo de número 40 e 42, diz que alguém vai receber Jesus por sua causa. O versículo 40 vai dizer que quem recebe você me recebe, quem recebe a mim recebe o Pai. Então talvez, querido, a sua experiência seja a experiência de estar tentando levar alguém a Cristo e não ver resultado algum. Mas se você não ver aqui, você vai ver na eternidade. Se você não ver aqui, você vai ver pessoas que foram alcançadas pelo sangue de Jesus Cristo. Se você não ver aqui, pastor, eu dei um folheto para a pessoa, ela levou, eu não sei nem se ela leu. Mas quem sabe nas horas difíceis da vida a pessoa pegar esse texto para ler e ela entender aquilo que é o Evangelho. E aí ela toma uma decisão pessoal. Aí ela se muda lá para Minas Gerais. Aí lá em Minas Gerais ela vai evangelizar mais um. Aí aquele mais um vai lá para o Amazonas e ganha uma tribo de indígena para Jesus. E o nome de Deus é glorificado porque você tomou a decisão consciente de viver e gastar a sua vida no Evangelho. Alguém vai receber Jesus por sua causa. Alguém vai receber Jesus por sua causa. E quem receber Jesus por sua causa vai receber Deus Pai por sua causa. E quem receber Deus Pai por sua causa vai receber a vida eterna por sua causa. Querido, eu não sei como você está gastando a sua vida. Nós não lutamos contra as estatísticas dos 25 homicídios e dos 616 divórcios. O governo tem que ter políticas públicas para resolver isso. O problema é um problema social. Nós, como diz Lloyd Jones, a missão da igreja é outra. A missão da igreja é pregar o Evangelho. A missão da igreja não é moralidade. Pare de beber, pare de fumar, pare de prostituir, isso é moralidade. A missão da igreja é fazer um homem novo. Um homem novo. Alguma coisa totalmente radical, nova. É por isso que conversão chama-se novo nascimento. É por isso que conversão chama-se nova criatura. Aí eu quero que você fique em pé, por favor. Eu quero orar por você e peço ao Ministério de Louvor que se aproxime. Tenha essa como a primeira pregação do pastor nesse ano. Para a igreja. Semana passada vocês ouviram Romanos 5. Hoje vocês estão ouvindo Mateus 10. Grave todas essas mensagens aí. Mas não grave apenas no papel. Grave para se envolver na visão da igreja. Precisamos evangelizar. Pastor, mas evangelizar para que a Igreja Batista da Fé cresça? Não, você não entendeu. Eu não estou dizendo isso. Disse isso. Eu estou dizendo para que o reino de Deus cresça e se estabeleça. Amém? Não estou dizendo, pastor, mas é para quê? Para que a gente construa um templo maior? Não. Olha, nós estamos fazendo o site. Olha, tem o WhatsApp. Olha, tem Facebook. Ao invés de você colocar no Facebook assim... Tem gente que passa por mim e nem me vê. Coloque assim, olha, eu estava no mundo, ninguém me via, mas Deus me viu e minha vida mudou-se radicalmente. Evangelize, evangelize. Ao invés de você, de manhã, mandar uma mensagem assim, bom dia, que todos os seus planos sejam prósperos, abençoados, põe assim, bom dia, que todos os seus planos sejam prósperos e abençoados, e que você tenha um encontro com Cristo. Amém? Use todos os meios, de todas as formas, para pregar o Evangelho. Não é uma missão só da igreja, é uma missão de cada membro da igreja. Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quando Cristo esteve aqui, olhou para as multidões e as viu como ovelhas que estavam perdidas. Senhor, olhou para nós. Quando Cristo intercedeu por aqueles que haveriam de crer.
nós estávamos incluídos ali. Quando Cristo morreu, o Senhor morreu por nós. Estávamos ali naquela cruz. Senhor, e o Teu Espírito Santo nos convenceu de que nós estávamos perdidos quando alguém nos evangelizou. Ó Pai, eu peço ao Senhor no nome de Jesus, toca as consciências nessa noite, consciências de homens, consciências de mulheres, que precisam, Senhor, assumir a responsabilidade de pregar a Tua palavra em tempo e fora de tempo, em todos os lugares onde o Senhor tem colocado estrategicamente. Ó Pai, no nome de Jesus eu te peço que o Evangelho cresça, prospere através da vida dessa igreja, que haja iniciativa individual, que haja iniciativa coletiva, que haja unção do Teu Espírito Santo, levando a igreja por toda parte, como foi lido na leitura introdutória, para que pregamos o Evangelho a todas as pessoas. Dá sabedoria ao moço, à moça, dá unção ao homem, dá unção à mulher, dá coragem ao adolescente, até sobre a criança usa, no nome de Jesus. Ó Pai, derrama sobre nós o Teu Espírito. Há muita gente nessa cidade para ser salvo. Na casa dos Teus filhos, há gente para ser salvo, que ele possa dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Na empresa do Teu filho, onde ele trabalha, onde ele gerencia, onde ela lidera, há gente que precisa ser salvo. No hall de amigos, Senhor, há gente que precisa de perdão na sua consciência, na sua alma, de encontrar sentido para uma existência tão vazia. Oh Deus, ajuda no nome de Jesus a sermos fiéis, ó Deus, ao Evangelho, a sermos fiéis ao evangelismo. Traz sobre nós unção nessa noite. Que cadeias espirituais dessa cidade que está sendo evangelizada se partam, se quebrem. Que demônios batam em retirada. Que vidas sejam libertas no nome de Jesus. É assim que te pedimos, ó Pai, porque eu sei que essa oração em Ti tem sempre o sim. No nome de Jesus. Amém.